paz e de um bom estudo. Boa noite, meus irmãos. Como estão vocês? Estão bem? Espero que sim. Hoje eu fui convidada pelo irmão Marco para fazer o estudo do Evangelho da segunda-feira. Para os que não me conhecem, eu sou Fernanda Oliveira, para os que não me conhecem, do Nova Luz de Pombal. E fui convidada hoje para fazer o estudo do Evangelho. Eu já tinha feito o estudo do Evangelho na segunda passada, mas acompanhada de irmão Marcos. Mas hoje eu vou fazer sozinho. Vou convidar todos para fechar os olhos. Aqueles que não quiser fechar, só se concentrar. Para fazer a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pedir ao Mestre sabedoria para que eu possa conduzir esse estudo do Evangelho de hoje, com a companhia de cada um de vocês que se encontra em casa nesse momento. Agradecer ao Mestre por ter dado essa oportunidade de estar na última segunda-feira do ano de 2020, porque foi um ano difícil, não só para mim, mas para todos os meus irmãos, não só no planeta Terra. Todos passaram por problema, por motivo da pandemia. Aí temos mais que agradecer e pedir e agradecer intensamente a Ele por estarmos aqui hoje, nesse último dia do ano, na última segunda-feira do ano, realizando o estudo do Evangelho e levando a palavra do Senhor em cada casa de cada um que se encontra aqui nesse momento. Quero pedir paz, harmonia, saúde, que nos possa abençoar hoje e sempre, que assim seja. O estudo do Evangelho de hoje é a coragem da fé. A coragem da fé. Vou começar a ler, depois eu explico. Aquele que me confesse e me reconhece diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na do seu Pai, dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Aqui, Deus deixa bem claro, né? Que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também não vai reconhecer ele diante do Pai. Boa noite, Marcos. Irmão Marcos. Que aqui ele vai bem direto. Ele vai, Édia, Dea Mourinho, boa noite. Seja bem-vindo, irmã. Ele vai bem direto quando ele fala assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. Ele aqui está sendo muito direto, muito justo nas palavras dele. Quem reconhecer ele, ele vai reconhecer. E quem a negar, ele também vai negar. Vai ter alguma colocação? Colocar? Irmão Marcos, quem tiver aí, os irmãos que tiver querer falar alguma coisa, fique à vontade. Ele está sendo muito claro e muito objetivo. Irmã Glória, boa noite, seja bem-vindo. E ele coloca aqui também outra palavra que ele é muito objetivo, muito direto. Que se fosse qualquer outro ser humano, a gente encarnado, tivesse dizendo, magoaria uma pessoa. Mas ele fala aqui diretamente. Ele fala diretamente, ele é muito justo no que ele fala. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória
na de seu Pai e de todos os santos anjos. Quem é o Filho do Homem? É Deus, né? Jesus, né? Que é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus. Como ele aqui está sendo muito justo e muito direto com as palavras dele. Ele quer ser, se você se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar de você. Você vai se envergonhar do Criador, mas infelizmente ainda acontece muito isso, Renega, né? Renega, que é a coragem da fé. A fé é para quem tem coragem, é sim. Eu acho que muitas pessoas falam, eu tenho fé, mas será que realmente tem mesmo? Será que tem fé mesmo? Como ele já fala aqui no Evangelho. Porque o que ele deixou escrito no Evangelho, algum momento vai acontecer na sua vida de você renegar. Porque se você não tiver fé, você vai renegar ele. Porque tudo que ele deixa no Evangelho, um dia acontece. Mas colocou o Filho do Homem é Jesus encarnado como filho de José e Maria. Exatamente, Marcos. Eu estou falando assim, porque Jesus, Deus, foi muito claro quando ele falou. Mas se fosse qualquer um de nós encarnado, por exemplo, eu dizendo para você, eu poderia lhe magoar, lhe machucar. E ele foi direto logo no assunto. Se você negar ele vai te negar. É porque Jesus, ele sempre foi muito feliz nessas palavras dele. Jesus, é porque, deixa eu lembrar, Deus, primeiramente Deus. Segundo Jesus é o filho, né? Filho, é. Então, porque muitas vezes, quando as pessoas não se vergonham aí, muitas vezes de fazer a prática que ele deixou, que era com amor com o próximo. Não é só dizer assim, eu amo Jesus, colocar da boca para fora. Agora, e a prática? Quantas situações a gente não encontra pessoas que renegam a Deus? Quantas situações? E quando é que nós renegamos a Deus? Quando deixamos de ajudar nosso irmão. Quando deixamos de visitar um doente. Quando Sim, deixamos... um enfermo, um doente. Quando deixamos de ouvir... Né? De ouvir um irmão que está passando por um problema. A gente às vezes deixa de ouvir. Por causa do dia a dia, o trabalho, as coisas, a gente não tem tempo. Deixa de ajudar o próximo, isso daí é renegar. Eu estou renegando. E eu vou ser renegada lá na frente por ele. Hoje mesmo é a prova de você citar. Hoje mesmo, por exemplo, irmão Marco estava com o tempo, né, preenchido. Preenchido, estava com... cansado fisicamente, não, né, irmão Marco? Preenchido, não importa o porquê. Estava com o tempo dele preenchido. Então, você tomou a frente de evangelizar, né? Foi. Então, isso é uma das provas que você não negou ao Filho do Homem, entendeu? Está aí evangelizando. É uma das citações. Se alguém tiver mais outra situação, quiser Mas colocar, a gente vê muito, Fernando, essa questão da vergonha com alguns adolescentes. Quando está numa festinha que chega o pai ou a mãe para vir buscá-lo. Então eles ficam envergonhados quando estão diante dos pais. Com certeza, Marcos. E como esse já é o pai carnal, né? O pai de sanguíneo, né? Esse se envergonha do pai que da sua origem, né? De onde você veio, imagina do Pai Celestial. Do Pai Celestial. Aí aqui dando continuidade. A coragem das opiniões próprias sempre foi dita em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições e as condições, e até os simples sacarmos, aos quais se expõe, quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são a de todas, gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia,
tão grande quanto fugir no momento do combate. Aí. Ricardo, boa noite, Pode seja explanar bem-vindo, aí. irmão. Pode explanar, tem matéria para explanar sobre esse detalhe aí. Aqui, quando fala da coragem das opiniões próprias, eu acredito que quase todo mundo já recuou É. numa situação. Vamos dar sempre assim exemplos básicos do dia a dia. Como é que eu posso explanar isso daqui? Por exemplo, numa briga, né? Se tiver uma pessoa, né, um casal brigando ou qualquer outro motivo, qualquer coisa, uma briga, sempre quem está assistindo, quando se chega alguém da justiça para resolver, sempre quem está ali foge, né? Diz, não, eu não estava, eu não ouvi, eu não sei como foi que aconteceu. Mentiu, Sempre acontece isso, né, irmão Marcos? Se você puder me ajudar aí. Não, mas não quer se comprometer. Sempre acontece isso. Acho que já aconteceu com qualquer um de nós já passamos por essa situação de estar assim, um vizinho brigando, um marido e uma mulher brigando, e chegar alguém da justiça para resolver Conhece não, nunca sabe. Tem uma casa aqui que tem alguém brigando? Não sei não. Às vezes você assistiu, entrou pra dentro e recuou. Vai passando numa avenida, tem duas pessoas, dois homens brigando. Vai passando numa avenida, duas pessoas brigando, você recua, você diz que não viu nada. E levando pro lado do evangelho, eu nunca tive vergonha de dizer que sou espírita. Mas eu acredito que em algumas circunstâncias da vida, alguém já teve, porque espírita não é só eu, nem Marco, nem irmã Edivaldo, tem vários espíritos, eu acho que já recuaram. Por exemplo, em campo de trabalho, que tem essas perseguições, que você é espírita, o povo não procura estudar a doutrina espírita para saber o que está por trás da doutrina espírita. Conteúdo, né? E quem é espírita, às vezes, se tem vergonha de falar, como eu citei aqui. Eu estou trabalhando agora, que tem uma amiga minha que ela é espírita. Aí a gente falando lá, aí eu disse a ela que era espírita. Ela disse, você fala assim, você não tem vergonha de dizer não? Eu disse, não tenho não. Ela disse, não, eu não digo assim para todo mundo não. Eu só digo quando é uma pessoa que me pergunta. Quer dizer, ela tem um medo do preconceito, porque tem muito um preconceito por trás disso. E quando você nega que é espírita, você está negando Jesus. A palavra de Jesus, que a doutrina espírita também não fala do evangelho. No evangelho o evangelho do Senhor que a gente está pregando agora, estão falando agora. Então, quando eu nego que sou espírita, eu estou negando o evangelho. A palavra, né? A palavra. E não temos que ter vergonha de dizer que é espírita, porque e nem de qualquer outra religião, dependendo, você é de outra denominação, não tem que você negar. Mas principalmente acontece isso mais na doutrina espírita. Muitas pessoas que têm recua de dizer que pelo preconceito, por falta de entendimento. Que não é o seu caso, né? E não é o meu caso. Eu não. Nem o meu. Se a pessoa tiver preconceito, problema dela. Eu tô estudando cada dia um pouquinho e evoluindo mais. Eu estou contribuindo para o meu mundo espiritual e não para o daqui. O daqui é passageiro. Nós temos que se preocupar com a vida eterna. Pode explanar mais. Hein? Pode explanar mais sobre E quando a gente foge de alguma coisa, nós se tornamos fracos. É a mesma coisa de você tá lutando hoje em dia, você está estudando para um concurso, de repente você desiste, não vou estudar mais não, porque eu estudo e não passo, você está sendo fraco, você está fugindo da luta, você está fugindo do combate. A missão, né? É a missão, você tem que estar firme e forte. Você tem alguma colocação para colocar, Ivan? Marco colocou aqui, é verdade isso, a pessoa querendo se livrar de um problema, nem aí quando na hora do vamos ver, foge da verdade. Acontece muito, Marcos. Você às vezes tá com sua verdade, mas quando você tá querendo expor o que você tá sentindo, mas quando chega a determinada problema para você resolver, você foge. Não, você não tem que fugir não, você tem que
é tentar resolver, né? Porque fugir não vai adiantar nada. Em rápida palavra, é encarar, né? Tem que encarar. Ninguém foge do problema. Você tem que encarar ele. Por mais que seja pesado, mas você tem que encarar. Concordo, eu concordo plenamente. Agora aí... Porque quando a verdade chega, a mentira se limita, né? Quando a verdade chega... Não, quando a verdade chega, a mentira se limita ou a verdade se limita? Bem, agora eu esqueci. Quando a verdade chega, a mentira se limita. Se limita. E como se limita? Porque parou por ali, a mentira não... Para por ali, não tem mais pra onde ela ir. Ela não vai crescer mais diante da verdade. Então se limitou-se, entendeu? Há um recuo, tem que parar por ali, porque toda a verdade já foi colocada, né? Porque no mundo que vivemos hoje, essa citação que Marcos fez é isso aí. É um dos maiores preconceitos que existe, onde se esconde a verdade. É a verdade da mãe dos pais. Porque eu conheço em muitas rodas sociais, pessoas que simplesmente essas pessoas não, ela renega o pai, renega a mãe, renega até a origem, de onde nasceu, renega até quem é pobre. Aí que é uma circunstância mais difícil, porque simplesmente ele tem um fardo de levar à pobreza, mas ele não aceita, se vergonha do lado financeiro dele. Imagine do pai, da mãe e da doutrina cristã. Ele se vergonha da doutrina cristã. Infelizmente isso acontece mais nas rodas que vão ser futuras dominações para o futuro. Nossos jovens se vergonham em ser cristãos, que para mim me preocupa muito, até porque é quem vai nos ser, quem serão nossos sucessores. Essa é a grande realidade. Se vergonha. E quando a verdade chega, quando eu falei que a verdade chega, a mentira se limita, porque a verdade é Jesus, né? Porque quando a verdade chega, não tem mais pra onde correr. Você conta uma mentira, a mentira gira, mas na hora que a verdade chega, tudo se limita, porque a verdade é de Jesus. A verdade é Jesus. Ele falou o tempo todo do evangelho, que ele falou com a verdade, ele não falou com nenhuma mentira. E aqui na frente a gente vai ver como ele fala da verdade. Porque entra nesse contexto da crença, da coragem, da fé. E para termos fé, precisamos ter coragem. Uma vez eu estava no ano passado, lá na Caixa. E tinha uma senhora, ela conversando sobre... Ela começou a conversar comigo, aí falando das pessoas que diz que tem fé. Ela disse assim, eu vou dar um exemplo básico aqui. Tá todo mundo reunido aqui nessa fila Pode enfatizar essa conversa que era gostosa. Tá todo mundo aqui na fila do banco, na fila do banco, não tá? Onde que tá? Aí ela disse, se chegar 2 pessoas, ela disse, chega 2 homens aqui com uma arma, cada um com uma arma. Não é para assaltar não. Ele só chega para perguntar assim, aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, se você disser que acredita em Deus, você vai morrer. E aquele que disser que não acredita, vai ficar vivo. Ela diz, você acha que tinha mais de 50 pessoas lá na caixa, na fila. Ela disse, você acha? Quantos ficariam vivos? Ela disse, aí eu fiquei olhando, eu acho que todos ficavam vivos. Ela disse, eu não ficava não. Ela disse, porque eu não nego não, porque eu tenho fé. Eu digo, a senhora não ficava não morria não. Ela disse, ficava viva não, eu morria, porque eu ia dizer logo. Ela disse, podia tirar, mas eu ia dizer, por quê? Eu disse, mas a senhora acha que todo mundo que estava aqui, ela disse, todos ficavam. Ninguém tinha coragem. E se a gente pensar, Marcos, por esse lado aí, que ela usou na hora esse exemplo, que eu achei muito interessante, que ela estava falando da passagem da Bíblia onde Pedro nega Jesus. Que ela disse que todo mundo fala, né? Ela disse que todo mundo no lugar de Pedro faria a mesma coisa. Ia ser morto, né? Porque ia ser morto. Aí eu digo, mas até esses que andam com a Bíblia, que andam com o estudo do Evangelho, que coisa, ela disse, todos aqui, que estão aqui. Ela disse, agora eu não. Né? Ela disse, eu morreria porque eu não nego Jesus, não. Ela disse, eu não nego. Será? Aí eu fiquei olhando pra ela. Né? Não aconteceu, né? Mas não aconteceu, né? E ela disse que não negaria.
Pedro também disse que não negaria, né, a Jesus, né? Mas é um exemplo muito bom que ela colocou e realmente eu acredito que sim, porque quando você acontece qualquer coisa na sua casa, você pode ter fé quando você tiver, principalmente com os filhos da gente. Eu me coloco porque eu tenho uma filha, Marco também tem filho e sabe. Se acontece um acidente, se acontece a criança adoece, alguma coisa, o que é que a mãe diz logo? Por que, Jesus, isso logo com meu filho? Por que, Senhor? Já colocando, jogando assim um fardo em Cristo. Mas por que o Senhor com tanto poder acontecer isso justamente com meu filho? Isso aí onde é que está a fé nesse momento? Não pede assim, eu sei, Senhor, o que aconteceu, mas está entregue nas suas mãos, o Senhor vai resolver. Mas não, já diz logo, mas por que, Senhor, aconteceu isso com meu filho? Logo com o meu, Senhor, por que? Logo, a gente escuta muito esse relato, qualquer coisa, às vezes perde um emprego, sofre qualquer coisa. Até por conta de uma viagem. Até por conta de uma viagem, o filho vai embora, ou até entra num relacionamento que a mãe não quer, e a primeira coisa que a mãe já joga para cima de Jesus é a responsabilidade de por que o Senhor deixou acontecer isso com meu filho. Em nenhum momento fala assim, está entregue nas suas mãos, Senhor. Já aconteceu, está entregue nas suas mãos. Eu entrego nas suas mãos para o Senhor resolver. É muito difícil, eu acho que ninguém nunca disse isso. Até hoje, Márcio, se você ouviu alguém falando isso, se aconteceu alguma coisa, diz assim, eu estou entregando nas suas mãos, Senhor. Já que aconteceu, ninguém. Eu escuto muito esse relato. A pessoa morre de dizer que tem fé, morre de tudo, mas só basta quebrar a unha e diz logo, meu Deus, porque logo isso, logo comigo. E olha, já reclama a Deus, tipo assim, logo comigo, como se eu não fosse merecedor de passar por isso. Principalmente tá entendendo? No universo feminino, né? Marco colocou, Fernando, mas se essa mulher, ela não pode dizer que todos ficaram vivos, porque ninguém vê a intenção e nem o coração das outras pessoas. É justamente, Marco. Mas é o que a gente percebe no dia a dia, né, Marco? Mas a gente percebe no dia a dia, eu estou dando esse exemplo agora. Eu acho que você já ouviu. E nem também quando sabe acontece. Ela não negaria também, né? E ela também poderia negar, né? Estava dizendo talvez. Mas eu estou falando assim, Marcos, do tanto que nós somos egoístas. Se acontecer qualquer coisa que tira a gente da rotina do dia a dia, a gente já coloca em cima de Deus uma responsabilidade. E já usamos essa frase. Eu acho que você já ouviu, que todos que estão aqui, os irmãos que estão todos aqui, já ouviu. Se acontecer qualquer coisa fora da rotina, já coloca isso. Mas por que Deus aconteceu logo isso comigo? Como se a gente não fosse merecedor de acontecer aqui. Como se nós fossemos intocáveis. E já coloca a responsabilidade em cima dele. Eu não escutei ainda hoje ninguém colocar, dizer assim, já que aconteceu e Jesus, está feita a sua vontade. Eu só escutei de uma mãe ali. E aquela, até hoje eu tenho essas palavras na minha mente, ela tem muita fé. Eu escutei isso, ela disse. Até hoje eu escutei. Né? Hein? Foi no caso da... Não, ocasionou que ela disse, já que... Foi uma perda, né? Foi a perda, mas ela disse, está nas suas mãos, entregue nas suas mãos. Perdeu os filhos, né? Foi que ela perdeu os filhos dela, e ela chorando no momento de dor, ela questionou, diz, já que o Senhor quis, está entregue nas suas mãos. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, ali tem fé, né? Ela tem fé porque ela acreditou que os filhos dela foi para a pátria celestial, foi morar ao lado do Pai. E ela foi humilde diante da circunstância, que ela poderia ter se revoltado, ter dito logo comigo, por que o Senhor fez comigo, eu sirvo tanto o Senhor, mas não, ela usou de humildade quando ela disse, eu não queria, mas já que o Senhor quis, está entregue nas suas mãos. Eu achei muito bonito, que teve gente que até na hora criticou, mas eu achei muito linda que realmente ela mostrou que tinha fé e aceitou, né? E aceitou, eu acho que foi por isso que fez ela superar e continuar a vida. Porque a fé, ela teve coragem, uma fé de coragem. Essa situação sua é muito boa, porque aí ela não, mesmo numa situação difícil de mesmo dor, na situação difícil, perder os filhos, que é a coisa que você mais ama, né? Não negou, não. Não negou a Cristo, né? Entregou os filhos Entregou. Situação. Porque poderia murmurar nesse momento, né? Momento de murmúrio. Poderia, mas não murmurou, né?
Mas colocou na realidade, Fernanda, a gente deve confiar em Deus, porque Ele é o Senhor do nosso destino. A nossa vida a gente deve entregar a Ele mesmo. Marcos, mas nem muitos entregam. E agora mesmo, nessa pandemia, ninguém acreditava que tinha cura para o Covid, né? A maioria do povo dizia que era o fim do mundo, que era castigo de Deus. Ninguém acreditava que ia ter a cura, porque a pandemia foi um ensinamento para muitos. Muitos tirou, como é que se diz? Aproveito, né? Tirou aproveito disso, para si, se regenerou, começou a olhar o mundo de outra forma. Mas muitos usou de rebeldia, não quis saber de nada, tá levando aí como se nada tivesse acontecido, mas a maioria das pessoas acreditava que não ia ter a cura, que ia ser o fim da linha, né? Que ia ser o arrebatamento, que ia ser o fim do mundo, o juízo final. Mas não. Muitos esqueceram que tinha Deus. Porque Ele ia dar a cura, que a cura vem através dele. Se Ele não quisesse, a medicina não tinha descobrido a cura. Quando a medicina descobriu, é porque a cura vem dele. Ele mostrou a cura. A doença foi um ensinamento, foi como é que se diz? Um fenômeno que tinha que acontecer para passar para você tirar um aproveito, uma regeneração. O planeta, no começo da pandemia, os pássaros tinha, como é que se diz? A poluição, que o povo se recuou dentro de casa. As pessoas começaram a respirar um ar mais livre. Perceberam uma mudança. Teve uma mudança no começo da pandemia. No planeta Terra. Teve uma mudança no planeta Terra. Tudo respirou melhor. Os pássaros voam mais livre. Tudo, tudo, porque todo mundo recuou, entrou para dentro de casa, as fábricas foram fechadas, tudo foi fechado. E teve uma mudança, sim. Se alguém desse tempo que morava nessas cidades grandes, muitas, aqui não, que a gente mora na cidade pequena, que não tem muito, mas quem morava nessas cidades grandes, vira a mudança, quando teve o mesmo isolamento, que todo mundo se isolou. Isso aí foi para refletir que é a gente que acaba com o planeta. Somos nós que destruímos com o que Deus deixou. Isso aí serviu de aprendizagem para muitos, né? Mas para aqueles que não quiseram aprender, vão passar pela vida e não vão aprender nada, porque a pandemia foi um momento de aprendizagem. Eu mesma aprendi muita coisa com ela. Quem não aprendeu, vai ser lá marcado para sempre, né? E quem não aprendeu, é porque são pessoas que vai passar pela vida e não vai aprender. Porque não quer ligar para o próximo, né? Não quer tirar proveito das coisas que Deus deixa. Dando continuidade. Tem alguma coisa para dizer? Não. Pode ler. Pode ler? Jesus profiligar essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desses também ele se envergonhará. Quem renegará aquele que haja renegado? A quem reconhecerá perante o Pai que estás nos céus? Aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverá arreciado se confessará discípulos da verdade. Não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimente, porque se trata de uma fé egoísta, que ele se guarda para si, ocultando para que não lhe traga prejuízos neste mundo, aos passos que aqueles que podem ver a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamar abertamente e trabalhar pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que falou aqui? No seu entendimento. É aquele que nós estávamos falando da verdade, que eu disse que a verdade era Deus, era Jesus, né?
Que aqui ele fala que aquele, olha, como ele diz aqui, olha, perante o Pai, o que está no céu, aquele que o confessará diante dos homens, por outras palavras, aquele que se houverá arreceados de se conversarem, discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. É o que você recebido dele. É o que você ele vai ser admitido, ele vai ser recebido no reino de Deus, reino da verdade. Aquele que não nega, né? Aquele que não usar de covardia, aquele que não se envergonhar, aquele que não se negar, aquele que... Não negar a palavra cristã, né? Não negar a palavra cristã. Não evangelizar. Não evangelizar. Não usar da palavra cristã para seus bens materiais. Ivanaldo Bernardo, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Porque aí tem também essa questão, que você às vezes está usando do evangelho, mas para tirar custo-benefício, né? Custos materiais, e não pode. Você, a palavra, o evangelho de Deus tem que ser de graça. Porque quando ele pregou foi de graça, ele não cobrou nada a ninguém. Então você tem que dar de graça o que recebeu de graça, não é isso? Dar de graça o que de graça receber. Já você tem que dar o evangelho, você tem que pregar o evangelho de graça. Agora, eu paro essa palavra aí para perguntar: quantas e quantas pessoas não tiram proveito da palavra e a palavra não é vendida? Quantas e quantas? Quantas pessoas não estão por trás dessa palavra também? Que tem isso também, se questionando, de não nega da palavra, que se fala que é cristão, e esse cristão vende a palavra. Ele simplesmente tira para proveito de enriquecimento. Mas a palavra tem que ser dada para ser de graça. favorecido como enriquecimento. Você não pode usar a vantagem da fé, da palavra, para você vender, para você tem que dar de graça, porque né? Porque ela foi dada de graça. Dá de graça, o que de graça recebemos, a gente tem que dar de graça. Mas Temos não que pregar. Assim, não. Quantas denominações tem aí? Riquíssima. Todos nós sabemos, riquíssima. Mas aí aqui ele é bem direto e objetivo. Quando ele diz que você vai perder as vantagens da fé. Você vai perder o reino da verdade. Você vai perder um dia gozar a vida eterna mediante de Deus. Você vai perder todos esses direitos. A evolução dele, então, você vai perder. Ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer, ele vai passar por um processo de sofrimento, porque Marcos pode se pronunciar, irmão Ivanaldo, fica à vontade. Porque se eu prego, se eu cobro para me pregar, eu vou perder as vantagens. Aquele que está ali, aquele irmão que está ali, às vezes ele está com tudo só ali, só com a fé dele. E eu que estou sendo egoísta. Eu que estou usando da minha fé. Tirando proveito. Então quem vai pagar as consequências sou eu. Pastor Ronaldo, que ele vai pagar sim, né? Como vai? Porque... Vai pagar, porque se eu estou iludindo, se eu estou usando minha fé para me beneficiar de... Quantas situações não tem essa aí? Quantas pessoas... Tem muitos, mas aí você vai ter prejuízo. Você vai trazer contigo prejuízo. Né? A salvação é individual. Você vai ter uma fé... Você não tem fé. Uma fé egoísta, né? Marco colocou, nesse caso, quem vende a palavra, ela vai ser uma pessoa desacreditada, segundo Jesus, porque Jesus lhe diz, é isso, Marco, que eu tô comentando aqui. Se eu tô pregando se eu tô fazendo a pregação do evangelho para você, eu tô vendendo o evangelho, um exemplo, e você tá ali de graça, tá com a fé, você tá acreditando naquilo que eu tô passando para você. Quem está errando sou eu. Quem vai arcar com as consequências sou eu. Você está ali porque você gosta de ouvir a palavra. Porque você gosta de
de ouvir aquela palavra, você quer se sentir mais próximo de Deus, né? Das palavras de Deus, do Evangelho. Então quem vai coisar com as coisas... É você, né? sou eu. Agora também eu acredito assim, que você não deve também se iludir não. Quando você começa a achar que está se iludindo, você tem que... Fanatismo, né? Fanatismo, né? Você tem que parar, ir na Bíblia, e lá está a palavra, no estudo do Evangelho, lá está a palavra de Jesus, tá? A verdade. Tá, lá tá de graça. É só nós termos um pouquinho de preguiça e começar a estudar. Não, por isso não, por de parar o comodismo, né? E começar e estudar para não estar dependendo do outro irmão, para não estar sendo... acontecer essa... Como é que se diz? Que chama? Tirar proveito, né? Não está sendo, sendo lesado, né? Espiritualmente. Porque isso é uma vender, comprando uma fé que não existe, porque a fé vem de você para Cristo. Você com Cristo, não é? Minha fé é minha para Cristo, não de mim para você. Você tem mais alguma colocação? Não, você falou tudo muito bem elaborado, texto muito bem elaborado. Até porque pensei que esse texto não cabia tanta linha de entendimento, né, como está sendo explanado aí. Porque a gente acha que é só eu amo Deus e é por ali parava. Não, mas não, é um critério muito rigoroso, e como é um critério. E essas pessoas que vendem a palavra de Deus, elas também vão ser negadas diante dele. É verdade. Vão ser negadas. Porque ele tira para... É verdade, quer dizer, se ele vende é porque ele não confia. Porque ele mesmo diz, né? Cuidado com os falsos profetas. Quando ele é muito feliz quando ele diz, cuidado com os falsos profetas. Verdade. Então nós que temos que orar e vigiar. Será que realmente nosso irmão está passando certo a palavra? Será que ele não está tirando proveito? Deus para pregar precisou disso, precisou ter eu dar um carro do ano, precisou eu ter Deus para pregar precisou de templo? Não, pregou no meio nas montanhas, nas né? montanhas, no meio como se diz, do deserto. Não precisou de nada para pregar, né? Só precisou da palavra dele, da força que enfrentou. Tem mais alguma coisa? Não. Irmão Marcos, quer explanar mais alguma coisa, irmão? Fica à vontade. Erivânia, boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Já terminou o coisa toda? Não. Pois vai, continua. Sai mais. Tem. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professar, mas não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirige as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Tá vendo aqui? Do mesmo jeito, aqui diz, assim será com os adeptos do Espiritismo. Tudo que você plantar aqui, você vai colher no mundo espiritual. Se você, olha, as palavras de Cristo, eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Nós vamos colher na vida espiritual o que semeamos aqui na terra. O que podemos semear aqui na terra? O bem, o amor, deixar os desapegos, as paixões de lá, dos desapegos, as paixões. Sermos caridosos, visitar os enfermos, os encarcerados, tentar tirar o véu. Tentar tirar o véu de muitos irmãos que ainda querem viver, teimam, ainda querem viver num mundo que não... profano, de mentiras, que o Espiritismo vem para tirar o véu. Aqui Marcos sempre está dizendo que, Marcos sempre usa, que a doutrina espírita sempre vem para... que a gente vem para tirar
A doutrina espírita não é uma religião, ela é uma Veio para tirar o véu, veio né? para tirar o véu, veio É uma para religião, sim. não, mas Marcos diz assim, não é assim, porque Na parte religiosa, né? não é que você tem que ser espírita, não. Você pode ser de outra denominação e numa casa espírita e assistir uma palestra espírita, entrar numa live dessa que eu estou fazendo agora. Você pode. Você não tem que se. Ah, eu vou ter que ser espírita para. Não, você pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, Tem muitos livros espíritas. tem muitos livros espíritas, tem filmes espíritas que tá aí. A gente pra- fala espírita porque a gente vê a maior verdade. Essa aqui é a realidade. Tem muito, não é obrigado. Ainda segunda-feira, irmão Mar falou na segunda passada que não é uma religião que você tem que deixar isso, tem que deixar aquilo para você se tornar espírita. Muita gente acha Não. que é, né? Não, muita gente acha que é assim. Como uma menina veio perguntar a mim o que é ser espírita. Eu digo, mulher, ser espírita é tão normal. É você A prática da caridade. é a prática da caridade. É você começar a perdoar. Aí ela disse, ah, mulher, e eu digo, você começar a perdoar outra pessoa. Você começar Colocar em prática, né? começar a colocar em prática. O amor. Mas colocou aqui na terra, gente, tanto pode ser o bem como pode ser o melhor, o mal. E a colheita, ela é no plano espiritual, mas muitas vezes começa aqui na terra ainda. Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, né, Marcos? E a colheita da terra realmente concorda. Isso aí pode, já está colhendo, mas já, não é? E a colheita da terra, Marcos, muita gente, a gente começa a colher aqui, né? Começamos aqui e terminando no mundo espiritual. Mas vamos colher aqui mesmo. Mas vamos escolher ela aqui. Mas o que acontece? Às vezes você está passando por aquele problema, mas não é tão orgulhoso, é tão egoísta que não vê que é por causa daquilo que você está fazendo. Porque por achar que não é aquilo que você está... Se eu estou fazendo mal a você, Marcos, e eu recebo qualquer coisa em mim, aí eu tenho que dizer, será que foi porque eu fiz com o irmão Marcos? Mas não, tem pessoas que é tão orgulhosas que acham que não foi. Eu dei um exemplo essa semana aqui. Causas e efeitos, né? Causas e efeitos de pessoas que muita gente usa Deus, que eu acho que você já ouviu. Acontece qualquer coisa, porque todos nós seres humanos tem um desafeto. Temos um desafeto com o irmão, com o vizinho, com qualquer pessoa, Marcos. Você sabe que todos nós irmãos temos desafeto. E acontece que quando acontece qualquer coisa, às vezes até uma simples queda, uma simples topada que você leva na frente daquele irmão que não comunga tudo que não comunga muito do seu pensamento. Aí ele diz logo assim, tá vendo? Ali foi o que fez comigo. Olha agora, olha, eu pedi a Deus e tô vendo. Quer dizer, usa Deus como uma arma de vingança, né? Eu orei, pedi a Deus e Deus tá me mostrando. Não é isso. Eu acho que Deus não veio para isso, não. Não é para isso que a gente vai ter que pedir para os nossos desafetos, que a gente não, já vem de problema de reencarnação, de longas datas. Aí, pedir a Deus, eu disse até, eu dei exemplo aqui, essa semana aqui em casa, conversando com a pessoa, eu disse, tem tanta gente que diz, você viu o que aconteceu com fulano, aquilo foi o que fez comigo, olha agora Deus pagando. Deus cobrando, né? Deus cobrando. Mas não, Deus não veio para cobrar, não. Essa tirania. Que essa ira não, como fala, não. Deus é Pai, Deus é amor. Mas colocou aqui na terra tanto semeia o bem como semeia o mal. E a colheita muitas vezes começa aqui na terra mesmo. Max, mas nem sempre tem pessoas que estão passando por isso, mas não quer saber não. Ainda acha que o problema é do outro irmão. Tá entendendo? Edivaldo, tem alguma coisa, irmão Edivaldo? Não. Pra falar? Isso aí mesmo. Se quiser falar alguma coisa, você tá... Pode falar. Não, é isso aí mesmo. Porque tem gente que, é como você disse, Deus tá cobrando, tudo mais. Mas não, nós mesmo a gente mesmo que adulterou a palavra, né? Essa que é a realidade, a gente perdeu. Temos aí esse vasto volume, né?
da doutrina espírita, com todos os ensinamentos, e outras pessoas não negam, até se escutar também. Está negando-se a Deus. Está negando. Marco colocou, minha neta está travando direto, não consigo, Fernanda. Ah, Marco, eu ia chamar você para fazer a prece. Mas é isso mesmo, a gente tem que sempre estar em vigília com nós mesmos, vigiando, nos vigiando, fazendo bem, visitando os que mais precisam, os mais necessitados. Não é só financeiramente, não. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de uma palavra, e a gente às vezes deixa para lá, não quer ouvir a correria do dia a dia. Aí isso daí é uma caridade. Isso daí também estamos agradando a Deus quando a gente para 5 minutos para ouvir uma pessoa. Se ela está precisando de auxílio, a gente para ouvir. Isso também é uma caridade. E a fé, temos que ter coragem. Temos que ter coragem mesmo para ter fé, porque somos tão chocateados, a gente que tem fé, a gente que acredita em Cristo. A gente, às vezes as pessoas, principalmente a gente que é espírita, as pessoas gostam de julgar. Mas é assim mesmo. Vai falar alguma coisa, Vânia? Não. Tem nada a falar? Marcos, você quer fazer a prece, irmão? Mas foi minha internet que caiu. Tá congelada ainda a imagem? Se alguém que tiver aí, algum irmão quiser fazer a prece. Não, também não faz, cara. Não pode. Não sei por quê. Irmão Marcos, irmão Ivanaldo, quiser fazer a prece. Irmão Ivanaldo quer fazer a prece? Se quiser, dê um oi aí. Marcos está dizendo que a imagem ficou congelada. Acho que foi minha internet que caiu. Não quer não? Quero, pode ser. A palavra de Deus eu não nego, não. É um pra lá e dois pra cá. Vamos falar com o Pai Celestial, não tenho, graças Deixa a eu Deus, perguntar aqui se alguém... não tenho dificuldade, não. Os que eu falei, tá disposto a fazer a prece? Se tiver, dá um oi, irmão Marcos, irmão Ivanaldo. Para mim, fazer uma oração, tem que ter merecimento. Não, acho que não é por aí não. Você tem merecimento, qualquer pessoa tem. Oração é para qualquer pessoa. Lá ainda é possível para aqueles mais humildes ainda. Prece é para todo mundo. Você tá me ouvindo, irmão Marcos? Faça a prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus, né? Vai fazer a prece? Você vai auxiliando você. Não, você faz. Não, quando você eu já fiz até abertura. Quando você faz, se você faltar alguma palavra, eu auxilio até melhor, hein? Irmão Marcos, você tá me ouvindo? Não tá não. Irmão Ivanaldo, gostaria de fazer a prece, irmão? Vamos, chegou a hora da prece, ainda falta algum tempinho, mas vamos fazer a prece final. Bora, vou fazer irmão Edivaldo vai fazer a prece final. E é de seu consentimento ou não? É. Pode ser alguém não se manifesta. Eu acho que irmão Marcos não tá me ouvindo, não. Nem irmão Ivonaldo, quais são os irmãos que tem aí? Vai ter um por um. Sempre tinha suficiente, hoje em dia é 3 horas. Erivânia. Quem mais? Valendo. Pode ter todos. Ivanaldo. Quem mais? Dora. Quem mais? Dura, né? Dora ou Dura, tanto faz. Quem mais? Ricardo. Quem mais? Glória. Irmã Glória. Quem mais? Eu acho que é Edna esse nome. Edna. É Dea. Dea, né? Dea, tanto faz. Quem mais? São esses que estão online. Tá escutando online. Algum dos irmãos aí quer fazer a prece? E Marco pediu para você fazer. Pronto.
Edivaldo vai fazer a prece, Marcos. É nada mais justo do que fazer a prece, né? É a última prece de uma segunda-feira desse 2020, né? Em que toda a terra foi assolada, toda a terra foi cobrada, toda a terra foi de maneira colocada para tirar proveito, e toda a terra foi, de certa forma, foi julgada. Pedimos ao Pai Celestial que, diante dessas situações variadas, que fomos cobrados diante de tantas, em especial dessa pandemia e outras situações mais, para que, ó Pai Celestial, neste ano que passamos, que vós colocaste em nossas mãos apenas a aprovação, que deveríamos mudarmos, mas mudarmos para melhor. Esperamos que todos nós tiramos proveito de termos aprendido que diante de vós, como nós somos pequenos, somos tão pequenos que um pequeno e invisível vírus nos destruiu, mutilou-nos, tirou os nossos entes queridos, muitos entes queridos nossos se foram. Pessoas que se sentiam poderosos diante do invisível, praticamente invisível, não detectado a olho nu, como foi combatido, foi abatido. Pedimos ao Pai que nos dê a oportunidade de ficarmos aqui, para que possamos encontrar a nova vida, possamos a nova oportunidade para fazer a prática do bem, do amor para com o próximo, sermos mais justos. Dá-nos a oportunidade de encontrarmos a cura, de vivenciarmos a cura através da vacina. Dá-nos a oportunidade que está tão próximo, ó Pai, de toda a humanidade, de todo o planeta Terra se harmonizar um para com o outro, e sabermos o quanto nós somos pequenos, da nossa pequenez, que algo invisível chegou a tirar, a ceifar as vidas. Muitas vidas humanas foram ceifadas por algo tão pequeno. Então, pequeninos é nós se acharmos que somos grandes. Fazer com que esses momentos que aprendemos, Pai, nesse ano vindouro que está próximo a vir, dá a oportunidade para que sabemos como nos comportarmos, com a prática de amor ao próximo, com a prática de caridade, com a visita aos leitos dos hospitais, com as visitas aos encarcerados, com as visitas aos enfermos, com o perdão do próximo, Pai, de nossos inimigos. Obrigado, ó Pai Celestial, por ter estado conosco todos esses dias que aqui foram passados durante esse 2020. Peçamos que 2021 seja um ano de aprendizagem, um ano de amor, um ano de paz para com o próximo, um ano de abraços verdadeiros, fraternos, e que o planeta Terra seja novamente a pátria celestial. Que a sua palavra e seu amor esteja sempre diante de todos os lares, derramando paz, amor e bênção a todo o planeta Terra, hoje e sempre, que assim seja. Irmão Brito, boa noite. Irmão Marcos, eu vou encerrar. Quero desejar a todos um feliz 2021. É verdade. Né? Feliz ano novo, né? Um feliz 2021, que hoje é a última segunda-feira do ano. É verdade. E agradecer a presença de cada um de vocês e se sintam abraçados. Que passaram esse ano conosco, né? Que passou esse ano conosco, fazendo-nos companhia nas lives que a gente fez. Ao irmão Marco, à irmã Glória, irmã Ivonne. A todos os irmãos que estão presentes aqui. A todos que estiveram presentes Eu nas já lives. desejo um feliz 2021. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre, que assim seja. Tchau.